seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, você é feliz porque você foi salvo? Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu hoje pensando sobre o dia Verbo da Vida de Missões, a música que ficava na minha cabeça, eu não sei se a galera mais nova conhece, mas é uma música chamada Tem Sido Fiel. E ela começa dizendo: Jesus, eu lembro onde eu estava quando a tua mão me alcançou. Queridos, eu lembro exatamente. Eu sou muito visual. Eu não guardo bem nome. Eu não guardo números. Eu não guardo endereço. Amém? Ora por mim. Mas eu lembro exatamente onde a gente estava, a roupa que você estava vestindo no dia que a gente conversou. Então eu sou visual e eu lembro exatamente daquele momento. Aonde eu estava, no lugar de escuridão e trevas que eu estava, quando a mão dele me alcançou. E, queridos, eu creio que a gente precisa ser grato. Amém? A gente não pode banalizar isso. A gente precisa ser grato. Não só, e eu não estou diminuindo isso, não só a importância de Jesus ter nos resgatado, mas os homens e mulheres de Deus que Ele usou para alcançar a mim e a você. Amém? Glória a Deus. Então olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você foi resgatado, redimido, salvo. E eu sou feliz porque eu tenho a sua vida como irmão. Você está no melhor lugar onde você poderia estar. Você está no melhor ambiente onde você poderia estar. Um ambiente de temor, gratidão, alegria. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Ministério de Música, obrigado. No primeiro tempo eu me senti num festival de fim de ano. Falei, meu Deus, quanta comemoração, coisa boa. Hoje é um dia muito especial, querido, para essa igreja. Eu creio que muitas vezes as pessoas mais novas na igreja, elas não conseguem dimensionar a importância desse dia. Desde 2013, nós não temos mais a presença física do nosso querido pastor Bud. E talvez você ouça falar dele como uma história somente. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Esse homem foi um carregador de uma visão que nos alcançou e mudou a nossa vida, e mudou a nossa história, mudou grande parte da vida de muitas denominações e evangelho, inclusive no Brasil. Hoje você vai encontrar pessoas e lugares. Eu, por exemplo, frequentei um lugar, fui convidado para estar no lugar, onde era uma igreja de outra denominação, e teoricamente eles são contrários ao que eles chamam de teologia da prosperidade. Porém, eles vivem. Eles são contrários ao nome do que eles ouviram falar, mas eles falam mais do que até a gente sobre a consciência de prosperidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Isso alcançou o Brasil por pessoas, por vidas como o pastor Bud, que vieram trazer essa palavra que revela para nós. Amém? E o Rema, trouxe o Rema, e o Rema, ele não alcança somente o Ministério Verbo da Vida. Ele é sediado pelas igrejas Verbo da Vida, mas ele alcança pessoas de outras denominações, ele alcança a palavra. E muita coisa que você ouve falar de outras denominações são de pessoas que fizeram o Rema no Brasil ou em Tulsa. Muitas pessoas, ou na África do Sul, como algumas denominações também. Muitas denominações do Brasil são afetadas pelo ensino da palavra da fé, que você tem todo domingo, terça e quinta, sem esforço. Amém? E eu creio que a gente precisa ser grato por isso. Então, nós nessa igreja, nós não idolatramos homens. Amém? O pastor Bud, o pastor Marcos Honório, o apóstolo Guto, eles não são ídolos para nós, mas eles são, sim, referências. Porque Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? E eu creio que pastor Bud podia ter deixado isso para nós. Sede meus imitadores como ele era de Cristo. Amém, querido? Com o temperamento dele, com o jeito dele, com a personalidade dele, porque Deus não vai alterar isso em você. Amém? Você que vai com a palavra mexer no seu temperamento, mas sua personalidade vai manter.
nós comparamos Paulo com Jesus e com os outros apóstolos, os outros discípulos, nós vamos ver diferença de temperamento. Paulo e Barnabé eram temperamentos completamente distintos e opostos até. Mas ninguém perdeu a importância de ser um seguidor de Cristo, de andar como Cristo andou naquilo que é relevante para o Evangelho. Amém? Então eu creio que nós podemos olhar para a vida assim, de grandes homens de Deus como inspiração. Amém? Nós vivemos a consequência de uma cadeia que foi derramada sobre a nossa vida. Nós vivemos a consequência de termos recebido, estarmos recebendo até hoje, da unção que estava sobre a vida do irmão Rega. Nós vivemos isso. O irmão Rega, ele foi mestre e profeta. E nós usufruímos disso no ministério que tanto anda no ensino da palavra, quanto anda no poder e no mover. Não é comum, você sabe que não é comum. Se você andar um pouco por aí, você vai ver que tem igrejas muito voltadas ao poder, igrejas muito voltadas somente ao ensino, mas esse equilíbrio que a gente tenta encontrar, busca encontrar, eu não vou dizer que a gente já vive ele, mas essa busca de um equilíbrio entre o Espírito e a palavra que nós vivemos nesse ministério não é comum. Você é bem alimentado, você recebe palavra, você tem instrução, você tem revelação, mas você prova da unção, do poder, você prova de cura. Amém, querido? Esse equilíbrio é consequência do que o irmão Rega teve que viver, sofrer e aprender para nos entregar de bandeja. Amém? E aí ele entrega isso ao seu filho, como a escola para o seu filho administra essa escola para que ela possa propagar dessa maneira, porque quantos sabem que um recebe a visão, mas nem sempre é esse que executa? Moisés recebeu a visão, mas quem executou foi Bezalel. Então, o irmão Rega, ele recebeu a visão da escola, mas quem executou foi o filho dele. E o filho dele propagou isso para todos os lugares. Pastor Bunch pegou um bastão e correu para o Brasil. E trouxe essa palavra para quem? Para o povo de Deus. É um chamado muito específico. Vá ao Brasil levar a palavra ao meu povo. Ué, pastor, mas a igreja Verbo da Vida, ela não prega para o ímpio? Prega, mas isso é da natureza da igreja. Isso é o que peixe nada, cachorro late, e igreja prega para o ímpio, salva, amém? Isso é para toda a igreja. Toda a igreja de Cristo tem que levar a palavra para o perdido. Mas especificamente, o Ministério Verbo da Vida, ele vem com essa instrução de Deus de trazer a palavra ao meu povo. Por quê? Porque naquela época, para ser crente, você tinha que ter calça de tergal, blusa de vereador e chinelo havaiano com clipe prendendo. Porque se você não fosse pobre, você não podia ser evangélico. Amém, querido? Eu não estou dizendo que você hoje é evangélico, não pode ser pobre, mas vai deixar de ser se aprender o evangelho. Amém? Não é que o pobre não possa chegar para o evangelho, mas quando o evangelho chega, ele vai deixar. Amém? Ah, pastor, que alguém vai depositar o dinheiro? Não, querido, tem muita coisa além de dinheiro no evangelho. Amém? Mas o que a gente trouxe? Ele veio para um país onde todo mundo era vermezinho de Jacó. Ele veio para um país onde Deus colocava doença e matava para te tratar. Ele veio para esse país, esse povo que estava vivendo a opressão de uma religião sem revelação. E ele traz essa palavra. Traz através do Verbo da Vida. E assim como ele, eu creio que outros homens, porque Deus costuma mandar várias pessoas para vários povos por conta da distinção da palavra. Envia um homem que é um homem rude, um homem simplório, porque o pastor Bunch era simplório, ele era um caminhoneiro, ele não era um homem letrado, instruído, e era de um interior dos Estados Unidos, ele não era de Nova York. Amém? Ele era um homem simples, e isso é que fazia dele mais especial, porque ele era extremamente simples e uma sabedoria extraordinária, que não se aprende com os homens. E ele traz essa visão para nós, ele alcança o Brasil, acha um grupo de improváveis, porque é assim que Deus começa toda a obra, amém? Ele acha os improváveis, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas a primeira leva precisa. Ele pega um grupo de improváveis, transforma em grandes homens de Deus que nós temos até hoje para seguir. Ele pega o apóstolo Guto, que na primeira ministração não conseguiu pregar, só chorou. Ele pega o pastor João Roberto, um homem rural, simples demais, e hoje transforma num homem de uma sabedoria extraordinária.
Ele pega dois reitores de faculdade, homens letrados que não combinavam com o evangelho daquela época, e transforma Carrombé e Amauri em braços dele, dois homens intelectualizados. E eles vão trabalhar com aquele caminhoneiro e obedecer aquele caminhoneiro. Por quê? Porque Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, Ele faz essa confusão para os sábios do mundo. E Ele traz essa loucura do evangelho, aonde o maior serve o menor e está tudo certo. Então você entende, querido, a grandeza do que nós vivemos. E aí quando nós citamos esses homens, eu acho que Marcela pediu, e se tiver aí, projetar o livro do pastor Bud, se tiver fácil aí, se não tiver, não tem problema. E nós olhamos para esses homens e nós podemos pensar, mas são só homens. Querido, graças a Deus. Mas isso prova que é Deus. Amém? Porque é só um homem. Não desceu alguém especial, sobrenatural. Não é o super-homem, não é o X-Men. Não. É só um homem que Deus faz através dele e não tem limite de multiplicação. Então, nós temos essas pessoas não para idolatrar, mas para a gente olhar e falar, nós podemos ser imitadores dele. Nós podemos ser imitador de um homem como o pastor Bud, que administrou a vida dele, e mesmo tendo um final onde ele não pôde usufruir tanto daquilo que ele mesmo ensinou e pregou, porque em algumas áreas, como todos nós, em algumas áreas, ele tinha as suas questões, mas um homem que morreu curando. Ele passou os últimos tempos dele no centro de cura fazendo milagres, para você entender que o dom não é para você, que o dom é para o outro. Amém? Ele teve as questões dele, realmente ele disse, né? Ele comeu demais, foi a questão dele. Ele veio de uma cultura americana que come muito no interior e foi para o Nordeste, onde misturou a comida americana com a comida com os bodes lá do Nordeste. E ele mandou tudo para dentro. Amém? Mas ele trazia isso, ele reconhecia isso para que a sua fé não fosse abalada. Ele falou, eu não me alimentei correto. Eu não cuidei bem do meu corpo. Mas uma fé inabalável. Um homem que não se preocupava, que você não via esse homem preocupado com coisas acontecendo. Ele foi perseguido e sabe o que ele fez com as perseguições? Ele devolveu em amor. Quando ele chegou em Campina Grande, igrejas queriam perseguir ele, falavam mal dele. Sabe o que ele fez? Comprava as cadeiras da igreja. Ele presenteava as igrejas. Ele confundia as pessoas, porque quanto mais atacavam ele, mais ele devolvia em amor, porque o verbo da vida não pode ser conhecido só sobre conhecimento e poder, mas tem que ser conhecido pelo amor também. E esse livro, querido, nós temos em nossa livraria. E você pode dizer, mas por que eu quero saber da vida dele? Porque você vai entender como tudo isso começou e sobre qual calçamento você anda. Quem construiu esse calçamento? Foi ele que trouxe, ele carregou a visão, ele foi enviado por nossa causa. Deus olhou para nós e falou, eles precisam de algo e eu vou mandar alguém levar. Se você tiver a oportunidade de ter esse livro, na minha casa, não é por idolatria, mas é o livro que está na sala da minha casa, porque eu quero que quando as pessoas cheguem lá, saibam quais são as minhas referências. Amém? Tem pessoas que vai botar escudo de time, tem pessoas que vai colocar um monte de outras cores que não vão te dar nada. E eu sei o que ele já me deu. Então eu tenho muita gratidão. E esse livro vai estar na minha sala, demonstrado, para que pessoas me perguntem quem é esse homem. E eu possa contar a história dele, o que a vida dele afetou na minha. Amém? Se você puder, tem na nossa livraria. É um bom investimento, é um bom presente para você dar a pessoas, porque conta a história dele de forma muito simples e com ilustrações. E esse é um grande homem de Deus, que essa igreja precisa entender como uma referência, assim como o pastor Marcos Honório, assim como o nosso apóstolo Guto, assim como o nosso supervisor, pastor Egmilson, são homens que provaram numa vida de fé para construir o que construiu, que Deus construísse através deles. Amém até aqui? Amém. Deixa eu pregar então. Abre lá comigo em Filipenses 2. Eu gostaria que a gente tivesse uma base daquilo que é o Evangelho.
Amém? E eu sei que nós temos, é curioso, eu costumo dizer nas reuniões de diretoria, o culto de missões é o culto menos desejado do mês. Nós temos, não fica assustado não, mas é isso mesmo. Amém? A gente tem controle de frequência, a gente tem controle de movimentação. Por quê? O nome diz, né? Missão é dia de trabalho. Porque no culto de fundamentos, você vai se encher dos mestres, né? Vai colocar para dentro, vai receber revelação. No culto de ceia, você vai celebrar a ceia e a gente entende a importância da congregação ceiar. Você pode ceiar na sua casa, com a sua família, mas a importância do corpo de Cristo ceiar junto. E glória a Deus, esse dia é o mais cheio. Aí nós temos o terceiro domingo do mês, aí vem o dia de missões. Aí o pessoal lê assim, dia de missões, trabalho de casa. Aí não sei se eu quero ir não, porque alguém vai me dizer que tem alguma coisa para eu fazer. Eu vou no outro, que é da família. Que aí abençoa minha família, eu só recebo. É isso mesmo, o culto de missões é um dia de dever de casa. Amém? É um dia de trabalho de casa, é um dia da gente dizer, mas tem peso nisso? Não, tem alegria. Porque Deus só dá incumbência para filho maduro. Porque a gente não dá incumbência para o nosso filho pequeno. Amém? Você não sai de casa e fala, olha, bota a panela de pressão do seu filho de 8 anos, bota a panela de pressão lá e toma conta, porque pode explodir. Não, você não faz isso, né? Faz não, né? Diz que não, gente. Então, você não faz. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Você não entrega o carro para ele e vai buscar sua mãe com 8 anos, porque ele não tem maturidade nem habilitação. Mas quando o seu filho se habilita, todo pai se alegra em dar a ele incumbências. E esse é o culto de missão. É o dia que o pai fala, olha, meus filhos estão habilitados. Vou dar a eles o cuidado com os outros. Vou dar a ele algumas responsabilidades para que eles possam exercer a palavra que diz que aquele que me ama é o que ama os irmãos. O ide, o fazer discípulo, vou dar a eles, eles estão habilitados. Então, quem é que vem no culto de missões? Crente maduro. Graças a Deus você está aqui, então a indireta não é para você. Amém? Oh, que sucesso! Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Ufa! Amém! Glória a Deus! Amém? Mas você que está em casa me assistindo, fica a dica, hashtag. Glória a Deus. Então, Filipenses 2 vai dizer assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, versículo 4, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é uma instrução, isso é uma ordenança, isso é um mandamento do Senhor Jesus. Ele diz, da carta de Paulo, falando sobre os mandamentos que Jesus deixou. E ele vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Querido, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus dá um seminário de verão. Porque a gente tem muita coisa incluída nesse sentimento. Mas aqui ele vai dizer, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. O que isso tem a ver com missões? Tudo. Tem tudo a ver. Vou resumir para você. Jesus estava num lugar bom, confortável, suprido, numa boa posição. Já vou abrir uma dica para você. Se você está se movendo por desconforto, pode ser que Deus não esteja nessa história. Amém, querido? Deus não é válvula de escape. Deus não é saída de emergência. Ah, tá ruim para mim aqui. Deus falou para ir para outro lugar. Querido, eu acho que Deus não está nisso. Porque todas as vezes no evangelho que a gente vai ver alguém sendo movido por Deus, ele está saindo de um lugar de conforto, de segurança, para confiar em Deus. Então, se a gente está se movendo por desconforto, tem carne e alma envolvida. Eu sou pastor há 13 anos, gabinete comum, pessoas em tratativa. E elas vêm falar comigo, Deus falou para eu me mover. Querido,
tu está deixando o quê? Se o que você está deixando não tem mais valor para você, Deus não está nisso. Quando Deus te chamar, Ele vai te tirar de algo que você julga precioso, porque Ele não quer a sua movimentação, Ele quer o seu coração. Então não entrega para Deus o que não presta para você. Não entrega para Deus aquilo que você não quer. É igual trazer a geladeira queimada para doar na igreja. Você não quer mais nesse cargo, você não quer mais nessa posição, você não quer mais estar nesse lugar. Deus mandou eu sair, foi tua alma. Não, pastor, mas eu não sinto um desligamento. Sente. E aí é o tempo do quê? Aí é o tempo de andar na fidelidade, porque a graça já acabou e agora é o fruto do Espírito que prevalece. Porque na graça e no dom é moleza. Está tendo facilidade. Ah, Deus está nisso. Está tendo facilidade. Pensa em Paulo naufragando. Deus está nisso. Olha a facilidade, naufragando. Deus está nisso. E Estevão, né, apedrejado. Não, querido. Você vai se mover contra a sua carne, contra a sua alma, a favor do que Deus pediu. E deixa eu dar uma dica. Se não dói, considera. Não estou criando doutrina, não. Mas é importante eu entender. Mas, pastor, o senhor nunca ouviu isso? Ouvi várias vezes. Me movi muito. Sonho em escrever meu livro sobre transição. Porque o que acontece na transição? Tem um limbo, ou lugar ruim. Teu coração estava aqui, saiu daqui, mas não chegou no outro lugar. E aí tu fica naquele lugar vazio, fazendo o quê? Testando a sua perseverança e a sua fidelidade. Porque enquanto você estava na graça, não era fidelidade, não, era favor. Então Jesus estava num lugar de conforto. Jesus estava num lugar bom. Ele estava na glória de Deus, diante da glória. Mas ele considerou isso? Não, ele foi obediente. E abriu mão, diga comigo, abriu mão. É importante você entender que para se mover em Deus, você vai abrir mão de alguma coisa. Porque Deus precisa do meu sacrifício? Não, só do seu coração. Amém? Então aqui vai dizer, e ele não julgou ser roubado o ser igual a Deus. Mas ele fez o quê? Se esvaziou. Eita, jogou fora patente, jogou fora título, jogou fora todo conforto, jogou fora os benefícios daquela posição. Para quê? Para ele assumir a forma de servo. E aí, tá o silêncio, tornando-se em semelhança de homens. Guarda isso. Tornou-se em semelhança de homens. Eu gosto disso. Porque ele é Deus e ele vem a nós. E ele vem a nós como? Como Deus? Não. Igual a gente. Se rebaixa. Porque você não vai alcançar ninguém se você for superior. Quer alcançar o índio? Se assemelha a ele. Quer alcançar o perdido? Você não vai se corromper, mas você vai falar a linguagem que ele entenda. Porque se você vai chegar no lugar como crente bambambam, o dono da verdade, o remado, o de escola de ministros, o que já fez isso, já fez aquilo, sabe o que você vai conseguir? Que a pessoa veja você tão distante que ela não vai querer ouvir o que você tem para ouvir. Mas o que Jesus fez? Ele veio e se tornou homem. Então, quando Pedrinho vai para o Congo com aquela carinha ali de príncipezinho, ele não chega lá e desfila com as melhores marcas. Não, ele vai para a realidade do Congo. Ele come a comida do Congo. Quer saber se tu é missionário? Prova umas comidinhas estranhas aí. Né? Eu lembro que Zé Carlos desistiu de fazer... Cadê Zé Carlos? Daí não? Mas eu posso falar. Ele desistiu de fazer missões o dia que ele foi num lugar de dependente químico comigo e o cara trouxe o estrogonofe de fígado. E ele, eu não vou comer isso não. Eu falei, vai. Ah, vai. Tu não diz que é de missões? Pode comer, irmão. Come sorrindo. Era o melhor que o cara tinha para servir.
Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente ganhar as almas perdidas, a gente não pode ir como ser superior, a gente tem que abrir mão da nossa glória. E ele abriu mão da glória e fez o quê? Se assemelhou àquele que precisava ser salvo. Tem tudo aqui, né? E aí ele diz, e reconhecido, diga comigo, reconhecido, em figura humana. Ele se assemelhou tanto que as pessoas não distinguiam ele de um homem comum, a ponto até de desonrar. Porque talvez você está acostumado com as patentes. E sabe que igreja vicia? Vou contar uma derrota para vocês. Fui eu fazer o exame no oftalmologista. Marquei no oftalmologista com 2 ou 3 semanas de antecedência. Marquei o exame, cheguei em tempo, esperei o tempo, que é por ordem de chegada. Quando eu sentei na mesa da menina, ela falou, o senhor está guilente? Eu falei, tô. Ah, mas não podia. Eu falei, estava onde escrito? Aí ela, não, mas é porque não pode. Eu falei, você sabe, você trabalha com isso. Eu não sei. E aquilo, querido, Cláudio Alexandre, de fundo. Mas já começou a mexer no túmulo, né? Porque, assim, eu dou aula de longanimidade, mas eu falo assim, eu estou em treinamento. Porque burrice é um negócio que me dá angústia. Mas eu lembro que eu sou cristão, não resolve. Aí eu lembro que eu tenho rema, ainda não resolve. Eu falo, eu sou pastor e estou no YouTube. Aí eu me acalmo. E meu filho virou para mim e falou assim, pai, isso é bom para você. É bom para a tua vida. Sabe por quê? Lá ninguém sabia quem você era. Porque na igreja, meu filho falando para mim, filho de peixe, peixinho, né? Na igreja, tu nem sabe se a tua piada é engraçada, porque o povo vai rir do pastor, só para você ficar feliz. Ninguém vai dizer para você que a tua piada é sem graça, pai. Aí eu falei, é bom, né? Eu preciso ir em mais lugares que ninguém saiba quem eu sou. Amém? Fecha parênteses, volta para cá. E ele se torna semelhante ao homem e ele é reconhecido em figura humana. E ainda já estava bom, não estava? Deixou a glória, se assemelhou a quem ele foi buscar, foi reconhecido como um deles, estava bom? Não. Ele se humilhou. Ele passou daquele ponto para baixo. Você está pronto, igreja? Para se assemelhar, ser reconhecido e ainda se prestar à humilhação? Gente, era um culto de celebração. Eu queria ver você feliz. Mas eu preciso dizer, querido, porque a gente não pode ficar nesse lugar de conforto e sendo movido pela alma. Amém? Tem um lugar de humilhação, sim. Passado 13 anos, eu posso dizer, os 2 primeiros anos nessa igreja foi humilhação pura. Eu sabia o que eu estava deixando, eu sabia por quem eu estava fazendo, mas o povo não sabia que eu estava fazendo por eles. Cansei de sair aqui no final do culto, ter rodinha para comer pizza, encostar no meu carro e eu ter que me desviar, porque ninguém ia me convidar. Cansei, fui a casamento, não tinha lugar para sentar. Fui a aniversário, não tinha mesa, mas eu tinha que ficar até o final para pregar. Aí eu comecei a explicar como é que a banda tocava. E agora é um sucesso. Mas eu passei muita humilhação. E o que eu pensava? Nas pessoas? Não no Deus que me mandou para cá. Porque eu estava bem confortável. Eu tinha todo conforto lá em Pedras de Guaratiba. Mas Deus falou, sai do seu conforto, deixa a sua casa e vai para o lugar que eu vou te enviar. Ficou a dica? Então vamos lá, se esvaziar, assumir a forma de servo, tornar-se semelhante, ser reconhecido como o outro e depois, se precisar, se humilhar. Fazendo o quê? Tornando-se obediente até a conclusão do projeto. Isso é missões. Amém? Missões transculturais? Não, a missão que a igreja está incumbida de fazer. No seu bairro, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, na sua família. Amém? Por todo lado. Amém? Porque nós fomos chamados para isso. Nós temos uma missão de filhos maduros. E aí, Mateus 28, 19 vai dizer, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem condicional? Não, querido.
É para todos. Alguns vão buscar mais longe, mas todos vão se mover dessa forma. E aí ele vai dizer, e aí eu quero abrir outro parênteses, porque a gente tem que tomar cuidado numa coisa. É só o que fala com o perdido que está fazendo o ID? Não. Essa é a tolice do evangelho. Não, querido. Aquele que prepara a comida que a pessoa vai levar para o perdido, também está fazendo o ID. Aquele que estrutura a casa para onde vai, também está fazendo o ID. Aquele que segura a corda para aquele outro ir, está fazendo o ID. Queridos, eu não tenho essa graça toda para falar com o perdido. Não tem. Não é uma coisa assim, eu chego na rua e todo mundo se converte comigo. Não tem. Já me questionei sobre isso, mas não tem. No dia da aula de evangelista do Remo, eu falei com 5 pessoas com cara de perdido na rodoviária de Campo Grande. Todos eram desviados, porque eu tenho graça para o desviado. É um favor que tem na minha vida. Ah, pastor, então o senhor não faz o ID? Faço. Eu cuido e preparo e sustento o Samuel lá junto com você, né? Na África. Ele lá é minha boca. Mas ele está sustentado aqui, porque tem dia que ele tem crise, tem dia que ele tem problema, tem situações que ele precisa de ajuda, e eu estou aqui segurando a corda. Eu estou fazendo o IT na África. Amém. E você também, porque você oferta a hora, pega junto. Amém. Então entende que esse ID é um corpo, cada um fazendo a sua parte, amém? Não é só quem vai. Porque se só tiver evangelista na igreja, a gente está doido. Gente, evangelista é um sucesso. Mas ele está olhando lá para fora. Tu ia estar sentado aqui num banquinho sujo, sem ar-condicionado, porque ele está olhando lá para fora. Ele não está voltado para o que está acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque é da natureza dele, graças a Deus por ele. Mas para ter o evangelista, tem que ter uma igreja que ampare o trabalho dele, porque senão ele vai lá converter e vai mandar para onde? Vai mandar para o pastor que só pensa em ovelha. Graças a Deus pelo pastor que só pensa em ovelha. Porque depois de ser perdido, ele tem que virar ovelha. E tem que ter alguém para cuidar. E tem que ter o mestre para ensinar essa ovelha a andar. E tem que ter o profeta para tirar as clacas dessa ovelha. Não é isso? Então é um corpo. Mas o que eu preciso entender? Eu tenho que fazer parte desse ID. E se eu não estiver fazendo parte de nada, vai ser perdido. Pelo menos faz a sua parte. Amém, querido? Se não está fazendo nada como igreja, vai ser perdido. Para a gente fazer o jogo. Amém? Agora tu fica no meio do caminho, tu está atrapalhando o jogo. Amém? Aí pastor Boi diria, você me ama ainda, irmão? Amém? Então, eu quero que você entenda uma coisa. A palavra missionário não está no evangelho, não está na Bíblia. A gente vai ter a palavra enviado, envio. E qual é essa palavra? João 1,6 vai dizer, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E essa palavra enviado é apostelo ou apóstolo. Rodrigo, apostelo? Assim é o quê? Eu falei 2 coisas, diz 1 ou 2. Apóstolo, pronto. Apóstolos. É isso aí. João 6,29 diz, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que creias naquele que por ele foi enviado. A mesma palavra. Agora, lá em Lucas 4,26 vai dizer, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Aí a palavra é outra, escreve-se tempo, enviar, ordenar que seja levado a alguém. Mas essa palavra enviado, envio, ela está associada à origem da palavra apostólica. Apóstolo, apostolado, ela vai estar associada a esse envio. Por isso, muitas vezes nós falamos que nós somos um ministério apostólico e missionário, porque o apóstolo é o primeiro que vai. Por isso, se necessário, ele toca nos todos os dons, porque quando ele chega, pode não ter os outros. E o apóstolo, uma característica dela é que ele toque nos dons. Pastor Bud não era pastor, era apóstolo, mas ele precisou ser pastor primeiro. Ele não era mestre, mas ele ensinou tudo que nós sabemos. Amém? Ele não era necessariamente um profeta, mas ele era cheio de palavra de revelação. Ele
talvez não fosse o padrão evangelista, mas os sinais se moviam nele para ele alcançar o povo. E depois criou a estrutura. Ele sentou no apostolado, no que a gente entende do ofício do apóstolo finalizado. Mas ele tocou em todas, porque quando chegou era ele e ele. Então, a gente precisa entender que essa palavra enviado, ela está associada ao apóstolo, e é o que a gente chama de missionário, aquele que é enviado. E aí fica um outro conhecimento para você. Missionário é enviado. Diga comigo, missionário é enviado. E o que vai por conta própria? É liberado. Sim. Pastor, Deus falou comigo que eu vou fazer isso em tal lugar. Deus não falou nada comigo, então está liberado. Agora, segurar a corda é do enviado. Enviado precisa ter um posto que envia. Porque eu fui enviado por alguém. E aí, por isso que é importante, missionário, que você esteja sujeito a uma autoridade que você reconheça como capaz de segurar a sua corda. Porque se você não quer se submeter a alguém, você não é um enviado, você é uma pipa solta. Amém, querido? E o vento leva. Tem que ter alguém nesse carretel segurando você. E às vezes, dando umas puxadinhas. Senão você não tem que tibicar, né? Porque missionário solto é um perigo também. Pipa voada. Não, a gente às vezes, tem que rolar o carretel, volta. Agora vai um pouquinho. Opa, tá caindo. Né? Quem vê pensa que eu soltei muita pipa. Achava uma chatice. Amém. Então, mas a ideia é que seja enviado. Então, essa palavra missão está associada ao envio. E aí, o apóstolo, Romanos 1, Paulo vai se apresentar como apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O que é essa palavra apóstolo? Que vai aparecer uma versão, é uma parte desse apóstolo, e ele vai estar aqui como apóstolo, com O. E aí vai dizer, um delegado, mensageiro, alguém enviado com ordens. Então ele pode ser aplicado aos 12 apóstolos, mas num sentido mais amplo, a outros mestres cristãos eminentes, Barnabé, Timóteo, Silvano. Então nós vamos falar sobre esse. Ele é enviado e ele leva uma ordem. Ele não anda por conta própria. Ele carrega uma visão. Isso é que faz o apostolado. Ele carrega, ele recebe uma visão. Você vai entender muito bem isso na oportunidade que você tiver de ir a Tulsa. Eu sou 16, eu vou! Tem que ir lá, querido. Lá é bom demais. Você vai pegar a água na nascente. E aí, quando você chega lá, você vê pastor Bud de tudo quanto é lado. Aquilo está entranhado naquele lugar. Visão de excelência. Está onde? No carpete de 40 anos sem desbotar. A gente vê em tudo tem excelência. Em tudo tem a generosidade. Em tudo tem a grandeza. Tudo aquilo que estava dentro do pastor Bud era uma visão que ele trouxe. Ele veio com essa visão para a gente. Era comum, querido, antes dessa visão do Rema chegar no Brasil, era comum igreja ter que ser um lugar de qualquer jeito. Boate, tudo de luxo, mas igreja de qualquer jeito. Não, esse padrão de excelência está entranhado lá. Ele carregou isso. Ele trouxe a palavra da fé que o irmão Rega entranhou naquele lugar. Está tudo entranhado lá. E ele trouxe o quê? Ele veio com uma ordem. Vá para o Brasil. Para quê? Ensinar a palavra ao meu povo. Um dia eu conversei com um profeta que não estava mais aguentando trabalhar como ministro itinerante, que não é simples. Ministro itinerante, quando tem filho, é meio complicado mesmo, ele quer parar. E aí ele ia se obrigar a ser pastor. E ele falou, não, Deus vai me dar um povo. Eu falei, querido, está completamente errado isso. Deus não vai pegar um povo para você brincar. A sua oração tem que ser, Deus me envia para um povo que precisa de mim. Porque você precisa ser enviado para atender alguém.
Amém? Deus não vai pegar uma igreja e entregar para o filhinho dele para brincar, né? Porque ele agora não, é o contrário. Então eu preciso orar para quem? Para quem precisa de mim. Eu oro para ser abençoado por uma porta de emprego, joia, mas eu também oro para que eu seja contratado por alguém que está orando por alguém como eu. Você é bênção e abençoador, amém? Então, a gente vai entender que esse chamado, e aí essa palavra também vai estar lá em Efésios 4:11, ele mesmo concedeu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, ele vai tratar sobre essa palavra. Agora eu quero que você entenda, foi enviado e precisa ser enviado por Deus. Deus tem que falar contigo, irmão. E você tem que ouvir. Ele já fala, você tem que ouvir. Eu quero me mover, eu preciso da voz dele. Tem coisas na sua vida que você vai andar e Deus vai ser só o freio. Amém? Não fique esperando tudo que você vai fazer, Deus tem que falar em voz audível para você, não. Amém? Deus já te deu base, já te educou, já te deu instrução, ferramentas, e agora você dá um passo de cada vez. Opa, eu quero dar um passo. Tem freio? Não, eu dou. Opa, quero dar outro. Tem freio? Não, eu dou. Mas a maioria das vezes, Deus vai te guiar pelo freio, não pelo id. Deus não vai ficar falando, entra ali, vai aqui, faz... Não. Ele vai dizer o que você já sabe, porque tem muita coisa na Bíblia que a gente já sabe, né? Então, por exemplo, eu não tive direção de dar esmola, mas esmola não é direção. Esmola é mandamento. Você vai ter direção para não dar, certo? É para dar esmola. Mas se o cara vai gastar, dar esmola, ver como você acha melhor fazer, mas a ordem é dar. E o que Deus interfere? Para não dar. Não dá para isso aí não, que vai piorar. Então você entende que a gente já tem o id. Agora Deus vai guiar pelo freio. Mas em algumas vezes ele vai dizer vá. Quando ele disser e ouvir a voz, já é imperativo. Aí não discute mais não, que é perda de tempo. Mas como vai ser? Fica na tua e só vai, só flui, amém? Só obedece. Chegou ao ponto de ouvir a voz, ele não está afim de discutir. Já está dando a ordem. Aí ele diz vá. Quando ele diz vá, aí você tem que confiar, é só nele. Esquece o resto todo. E bota uma coisa na cabeça que eu falo para você várias vezes. Deus não está pedindo sacrifício. Na maioria das vezes o vai é livramento. Sai do conforto e vai. Por quê? Porque aqui já não vai ter mais nada nessa terra para você. Mas a terra é boa, mas não é mais a sua terra. Amém? Então nós vamos falar de pessoas, e eu vou ter que correr agora, que eu abri muitos parênteses, e a gente vai falar de pessoas como Jesus, que abriu mão da sua glória. Nós estamos no mês falando de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, conforto. Estava confortável ou não estava? Estava lá com a família dele. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Quem queria receber essa ordem? Vai para o lugar que eu não sei nem qual é, que só vou te mostrar quando você estiver lá. Esse foi o comando. Eu fui enviado para essa igreja. A confirmação veio com o Fernandinho, num carro. Eu, a minha irmã não entendia nada do que eu estava vivendo. Eu chorando, virado para fora, e Fernandinho dizendo, sai da tua tenda, ó filho meu. E eu, cala a boca, desgraçado. E ele cantando aquilo, de repente começou a falar comigo, porque eu sabia que era tempo de deixar minha terra e minha parentela. Caso você não saiba, pastor Igmilson e Aurinha minha irmã, pastor Igmilson meu cunhado. E eu tinha que sair dali. Eu precisava sair daquele lugar. Por quê? Porque o lugar tinha problema? Não, a terra é boa, está lá prosperando até hoje, mas não era mais a minha terra. E aí ele me tira daquele lugar para um lugar de desconforto. Os 2 primeiros anos aqui foram muito desconfortáveis. E eu senti nada. Tem uma tal de anestesia da graça, que é uma coisa de doido. Tu sabe que está furando, sabe que está cortando, mas não sente. Era o que eu vivia. Por quê? Obediência. Então, se for necessário, e quando Deus disser, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para o lugar que Ele vai te mostrar. Mas qual a minha segurança? Ele. A palavra dele. Pastor Bud fez isso. Querido,
Tem mais americano querendo vir para o Brasil ou brasileiro querendo ir para os Estados Unidos? Esquece esses últimos episódios, né? Deixa lá, ele vai se acalmar em nome de Jesus. Amém? Esquece isso. Mas a maioria é natural que a gente quisesse migrar para lá. Pastor Bug não sabia nem onde era o Brasil, porque americano não estuda sobre as outras culturas. Americano só fala de americano. Eles não sabem, ele não sabia nem se tinha papel higiênico no Brasil. Então não sabia, mas Deus mandou, ele veio. E por causa da obediência dele, olha como nós estamos. Agora, vamos fazer uma metáfora aqui. Tem diferença da obediência de Abraão e da obediência de Pastor Bud e da obediência de Jesus? Querido, todos eles se entregaram na mão do Senhor e olha a multiplicação. Pastor Bud deixou o único filho que ele tinha. Ele tinha um filho lá nos Estados Unidos. Ele vive até hoje. Ele deixou o filho e veio para cá. E quantos filhos ele tem hoje? Tem diferença entre em ti farei as nações abençoadas? O que te abençoar eu abençoarei? O que te amaldiçoar eu amaldiçoarei? Aquilo que Abraão ouviu, Pastor Bud ouviu, Pastor Marcos ouviu. Sai de São Paulo, sai da tua terra, da tua parentela, vem para Campo Grande. Querido, sair de São Paulo, de um lugar onde tudo funciona, e vir para o Rio de Janeiro já é assim, uma decisão de vida. Porque a gente está aqui e acha que é normal, tá? Mas o que a gente vive não é normal não, tá? É só pra gente. Que a gente vive no trânsito daqui, só a Índia, a África e aqui. Que tem esse negócio que a gente vive aqui, tá bom? Não é normal. E essa pessoa veio para o subúrbio, para Campo Grande. Por quê? Por conta de uma família. Uma irmã de uma ovelha de Pinheiros, que tinha uma irmã aqui que queria que trouxesse a palavra. Assim como está acontecendo no Equador, assim como está acontecendo no Chile, está acontecendo em vários lugares. Uma família. Uma família. E a pessoa sai do conforto, deixa sua parentela por conta de uma vida. Mas olha o que acontece. Olha para os frutos aí do teu lado. Olha aí, cutuca, vê se está madura, se está verde. Mas é fruto. Filhos de Deus, graças a Deus e Jesus. Filhos de Abraão, graças à obediência de Abraão e o sacrifício de Isaac. Mas também filhos do pastor Bud, da sua obediência. Filhos do pastor Marcos, da sua obediência. Ah, mas eu nem conheci o pastor Marcos, mas foi a primeira igreja Verbo da Vida do Rio de Janeiro. Ah, saíram todas daqui? Não. Alguns são filhos, como Pedras de Guaratiba, como Bangu, são filhos. E os outros são netos. Recreio saiu de Pedra, que saiu de Campo Grande. E de Recreio saiu Niterói. Filhos, netos e bisnetos de uma palavra de obediência. Então, a gente precisa honrar ou não precisa honrar esse negócio? A gente precisa ser grato ou não precisa? Agora eu quero concluir com você rapidamente, lembrando a você como é que a gente honra um missionário, um apóstolo. Agora eu vou ler para você, porque isso é uma pregação de outro dia. Abre lá em Mateus 10 rapidinho para mim, você já conhece, mas ele vai dizer assim, Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando eu recebo alguém que foi enviado, eu estou recebendo o quê? Quem enviou. Amém? Eu recebo Jesus, e quando eu recebo Jesus, eu recebo ao Deus Pai, porque foi quem enviou Jesus. Não é isso? Então, quando eu recebo alguém que é enviado, se vier alguém aqui da supervisão, eu recebo a pessoa como a supervisão. Se vier alguém do ministério, eu recebo como culto. Ah, pastor, mas o cara é só coordenador de não sei o quê. Eu sei, mas eu vou receber ele como eu recebo o Guto, porque foi Guto que enviou. Amém até aqui? Aí tem aquela história de você mandar alguém com a carta do presidente, então é o presidente que você está recebendo. Amém. Todo o tempo aqui, a palavra é levar consigo, segurar, pegar, receber. Então é receber do sentido de tomar sobre si, sustentar, receber, obter. Está falando sobre isso. Aí ele vai vir no 41.
Quem recebe um profeta, dessa mesma maneira, recebe um profeta no caráter do profeta. Quem recebe o profeta no caráter do profeta, receberá. Mas aí não é mais receber, não é mais a palavra... da aula, falar com o Rodrigo sentado aqui é difícil. Mas escreve-se deixomai, esse recebe até agora. Esse segundo, quem recebe o profeta, aí vem no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta, é lambano. E lambano não é só receber. Lambano é agarrar, é tomar posse, é a imagem de um pitbull com osso na mão. Ninguém tira dele. Então, quando você recebe, obtém, recebe de alguém, do profeta, você recebe, toma posse do galardão do profeta. Você pega para você, agarra e não solta mais. Não é a mesma palavra agora. Eu recebo o profeta, recebo dele, ele me entrega, eu obtenho. Mas depois que eu obtenho esse galardão, eu não largo. Então, como é que eu honro o apóstolo? Eu honro recebendo dele, obtendo dele, e agora eu não largo. Essa palavra da fé, eu não largo. A visão de missões do Ministério Verbo da Vida, eu não largo. Aquilo que ele pediu pra gente fazer, eu não largo. Eu sou um pitbull agarrado do osso. Tu não vai tirar da minha bola, mas você sabe que às vezes a doença vem, mas eu sou curado em Cristo Jesus. Não largo. Mas você sabe que pobreza, falta vem para todo mundo. Mas Jesus morreu para que eu fosse próspero. Ele se fez pobre para ser rico. Não largo. Como é que eu honro a unção do apóstolo? Eu agarro a visão igual um osso e eu não largo. Mas aconteceu um incidente. Eu tive uma perda, aconteceu isso, eu orei para ser curado, não foi curado, eu orei para isso, não aconteceu. Eu não largo essa palavra, eu peguei ela com a boca e você não tira de mim. Chegou tarde, irmão. Chegou tarde, por quê? Porque eu recebi, obtive do profeta, mas eu recebi igual um osso e eu não largo. Essa é a forma de honrar o apóstolo. Agarra a visão e não larga. E se vier a circunstância, não largo. E se vier a oposição, eu não largo. E se a sua oração não for respondida como você queria, eu não largo. Porque essa palavra me trouxe até aqui. Essa palavra me restaurou. Essa palavra me salvou. Essa palavra mudou minha vida. Pode fazer o que quiser, eu não largo. Amém, querido? Esse é o jeito da gente honrar essa visão. Mas os homens lá são perfeitos? Não. Apóstolo Guto é perfeito? Não. As pessoas, Manuel Dias, Carrombé, não são perfeitos, mas trazem pra gente, mandam pra gente alimento todos os dias. Cuidam para que esse ministério seja íntegro e saudável. Eu concordo com tudo? Não interessa. Eu não largo, porque essa palavra da fé, que foi trazida por um enviado e entregue a mim, eu agarrei, está nos meus dentes, está cravado e ninguém tira daqui. Amém? Lambano, querido, você recebe e obtém e toma posse e ninguém tira de você. Essa é a honra que você vai dar àquele que foi enviado para te trazer uma visão. Amém até aqui? Glória a Deus. Então você entende porque um dia como esse é importante? Porque é para restaurar e lembrar você que você tem uma visão. Você pode ficar de pé? Obrigado, Pai. E eu talvez vá apelar para a sua emoção, não sei, mas eu tive essa instrução de dividir com você aquilo que Deus tratou comigo. Feche seus olhos agora. Vamos cantar essa música e ativar a nossa gratidão, amém? Obrigado, Pai.
fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará. Jesus, lembro onde eu estava quando a tua mão me alcançou. Jesus, lembro quem eu era quando a tua palavra me recriou. A cada manhã provo do teu amor, da tua graça eterna. O tempo passa, mas a tua palavra permanece. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.